galera, bem-vindos ao primeiro programa do CEDOM Responde, o Centro de Documentação e Memória Digital do Guarujá. A ideia de fazermos esse programa foi inspirado também na programação do canal do Paulo Resulti, um historiador de São Paulo que já escreveu sobre a biografia, do Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Imperatriz Leopoldina e vários outros livros, principalmente do Império Brasileiro. Então nós vamos lá. Nós estamos pesquisando atualmente a história do Guarujá, já nos últimos 10 anos, e estou prestes a lançar um livro sobre isso, inclusive, da história das famílias pioneiras do Guarujá, da era urbana. Então a gente aprendeu muita coisa, que não foi contada nas escolas aqui da cidade, e estamos recuperando a história. E na nossa página no Facebook do CEDOM, muitas pessoas fazem perguntas. A gente responde lá. Mas aí nasceu a ideia de fazermos esse programa aqui. Então vamos à primeira pergunta que nos foi enviada, é o Márcio Rocha. Ele fez a seguinte pergunta em duas postagens que nós fizemos. Uma que é do incêndio do primeiro Grande Hotel La Plage, quando ainda não se chamava Hotel de La Plage, chamava-se apenas Grande Hotel. Ele pegou fogo em 1897. E ele pergunta, foi antes ou depois desse incêndio que morreu Santos Dumont? Foi depois, Márcio. Santos Dumont cometeu suicídio em 1932, mais precisamente no dia 23 de julho. Ele havia completado 59 anos, 3 dias antes. E o mesmo Márcio, ele pergunta numa outra postagem, que nós colocamos a fachada do Grande Hotel, aí sim, já Grande Hotel de La Plage, que foi de 1913 até 1962, quando ele foi demolido. Nós colocamos essa fachada e ele pergunta se foi nesse hotel. Sim, foi nesse hotel que o Santos Dumont cometeu suicídio, após, segundo os relatos da época, ter feito um passeio de charrete pela praia com o senhor Antônio Mendes Júnior, que era charreteiro, e na época era um jovem de 17 anos. E depois ele se recolheu ao seu quarto e descobriram o seu corpo já sem vida algumas horas depois. Então a primeira pergunta foi respondida, vamos passar para a segunda, Claudinha. A próxima pergunta veio do Wagner Proença, na publicação que nós fizemos do relógio que foi instalado no Guarujá na década de 30. Um publicitário, Otávio Nichili, ele bolou um relógio com 4 faces para colocar propaganda. E esses relógios, na década de 30, eles foram instalados apenas em 3 lugares, na cidade de São Paulo, em Santos e um aqui no Guarujá. E o Wagner está perguntando onde era. E pelas nossas pesquisas, nós descobrimos que foi em frente ao Grande Hotel, onde hoje é a Praça das Bandeiras. E não temos a data exata da instalação, mas foi entre 1935 e 1939. Tá bom, Wagner? Obrigado. A nossa terceira pergunta veio do Ailton Marques. O Ailton quer saber de uma publicação que nós fizemos da estação ferroviária aqui no centro do Guarujá. Na verdade, existiram 2 estações. A primeira foi na Petrópolis com a praia, onde hoje está o calçadão, exatamente no entroncamento da Petrópolis com a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. Essa estação ficou nesse lugar de 1893, quando ela foi inaugurada, até 1939, quando foi inaugurada a nova estação que ficava na mesma rua Petrópolis, só que lá na Leomil, 2 quadras para baixo. Então ali ficou durante mais 20 e poucos anos, até 1956, quando nós tivemos a última viagem do nosso trem, em 1956. Então ela funcionou durante 17 anos, certo? Nossa quarta pergunta é do Marcão Ruiz, numa postagem que nós fizemos sobre os primeiros voos na cidade de Guarujá em 1912. Olha, o Santos Dumont havia inventado o avião em 1906, hein? Já em 1912, nós já tivemos 2 aviadores fazendo umas peripécias aí que deixaram a população da época extasiada. Vamos lá.
Roland Garros, a pergunta do Marcão é o seguinte: é o mesmo que tem o nome do torneio de tênis? É sim, Marcão. Ele é um aviador francês, o Roland Garros. Ele morreu num acidente aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, em 1918, aos 30 anos de idade. Então, quando ele esteve aqui no Guarujá, ele estava com apenas 24 anos de idade. Então, é esse mesmo, Roland Garros, aquele do torneio de tênis da França, né, do Aberto da França, fez parte aqui no Guarujá de umas coisas mais importantes, que foram os primeiros voos, né, no Brasil, inclusive. O Guarujá teve essa felicidade, né, os guarujaenses da época tiveram essa felicidade de conhecer o invento do Santos Dumont praticamente 6 anos após, né, a criação e o primeiro voo com o 14 bis. Tá respondido, Marcão? A nossa próxima pergunta veio do Israel Beigler. Eu acho que é isso, né, Israel? Beigler. O Israel quer saber como que os prédios conseguiram alvará de construção, conseguiram comprar os terrenos nos morros ali nas Astúrias, e é a dúvida dele. Bem, da mesma forma como todas as outras propriedades do Guarujá, Israel, elas foram passando de pessoa a pessoa. Todos os morros do Guarujá, eles pertenciam a propriedades privadas, sempre. Então, com o passar dos anos, essas propriedades foram sendo vendidas, desmembradas, né? E, para nossa sorte, boa parte dos morros ainda estão preservados, né? Principalmente os que circundam aqui a Praia das Pitangueiras. Mas a compra dessas propriedades foi lícita, tá bom? É óbvio que depois de algumas décadas no século XX, alguns morros foram tombados, tá? Eu tenho, assim, já o decreto-lei do tombamento, por exemplo, do Morro do Botelho. Então foi feito um levantamento de todo o contorno do morro, tanto no lado do Guarujá, como ali no lado da Ademar de Barros, virando ali no Astúrias, quando ele já encaixa com o Morro Pitiu, né? O Morro da Caixa d'Água ali e tal. Então eles fizeram averiguação de proprietário por proprietário ali no contorno do morro, fizeram um levantamento, isso em 1980, 82, tá? Então, alguns morros estão sim tombados e protegidos, valeu? Depois um dia, quem sabe a gente consiga identificar todos eles. Tem lá no Rabo do Dragão, a Serra do Guararu, né, que também está tombada, valeu? E vamos para mais uma e a última pergunta deste primeiro programa do SEDOM Responde. A Eliana Campos quer saber onde está o carro funerário que transportou o corpo do Santos Dumont para São Paulo. Eliana, as informações que eu obtive de um funcionário da prefeitura de forma extraoficial, ele está no momento, agora precisamente em dezembro de 2019, na garagem da prefeitura, coberto por um encerado. É isso que nós pudemos averiguar, não posso dar assim com 100% de certeza, tá bom? Eu tive a sorte e a felicidade de fazer um documentário sobre este carro, uma semana antes dele ser retirado ali do pavilhão onde ele se encontrava na Avenida Leomil. Então quem quiser, acessa o nosso canal Guarujá na Veia e procura o documentário do carro Santos Dumont lá no canal, no playlist de memória. Tá lá, facinho de achar, tá bom? Vamos para a sessão de recados antes de encerrar esse vídeo. Bem, como eu acabei de falar, nós temos um canal Guarujá na Veia, que hospeda os vídeos aqui do SEDOM, né? Temos a página SEDOM no Facebook. Então, você pode ajudar a contar a história da cidade do Guarujá. Mande-nos fotos, se você tiver vídeos antigos que possam recriar o ambiente da história da cidade do Guarujá, principalmente no início do século XX e na metade do século XX. Compartilhe esse vídeo, né? Curta, inscrevam-se lá no Guarujá na Veia. Quanto mais pessoas tiverem contato com a história da cidade do Guarujá, nós vamos criando uma sensação de pertencimento. Então a gente vai tomar conta da nossa cidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês para o próximo programa. Não se esqueçam, deixem suas perguntas nas nossas publicações no SEDOM Guarujá, que elas vão sendo coletadas pela Claudinha, e a gente vai fazer o programa número 2 em alguns dias. Até lá, tenham um excelente Natal e um feliz 2020.